Brasil, olha o que a gente tem aqui no carnaval. A Europa tem nada disso, nada. Eles têm carnaval de Veneza, mas é bem diferente disso aqui, né? Então, ó, essa explosão de cores, e a gente vê esse reflexo aqui né, as casas, as cores das casas, as ruas brasileiras, a gente vê essas cores. Então, isso é muito importante, a gente levar em conta o que tem na cultura brasileira e dentro do Brasil também regionalismos, né? A gente vê que no Nordeste é diferente lá do Sul. Parintins, por exemplo, tem essa festa aqui que acho que vários de vocês devem conhecer, e o azul e o vermelho, isso é muito forte. Então, tem essa sólida questão que se tem que levar em conta. O Color Forecast tem que levar em conta essa questão cultural bem específica. Aqui é um exemplo de um trabalho que eu fiz, no caso, né, automotiva, 2019. Eu fiz esse mood board aqui, e eu propus essa cor laranja. Ainda em 2019 não tinha carros laranjas. E essa semana que eu estava preparando essa apresentação, eu vi esse artigo, ó, 2024, que está falando como cores de carros são definidas no Brasil. Então, falando sobre tendências e aqui, falando aqui, laranja e azul brilham entre lançamentos. Ou seja, agora está dando aquele período que eu falei dos 4 anos. Naquela época a gente não estava vendo muito carro laranja e a gente vê que isso aconteceu, isso virou realidade. Aqui é do mesmo trabalho, outro ano, assim, porque levando em conta os valores brasileiros, a gente, né, eu apresentei essa cor, aqui também, Amicable Glimmer, porque o brasileiro é muito amigável. Se a gente compara com a cultura, né, europeia, eles são frios, né? Em geral, assim, são bem distantes do brasileiro. Quando a gente ouve muitos estrangeiros falando, não, como o brasileiro é mais caloroso, né? Então, né, a gente colocou até esse nome para essa cor. Então, essa é a parte daquele repertório, vamos dizer, que faz muito gancho com esse trabalho da Natália, de pensar as tendências, pensar essas questões societais. E o repertório 2 é o repertório de cor e o repertório, eu diria até de artista, né? Então, como que as cores operam na nossa percepção? É entender a gramática da cor, entender a percepção da cor. Por exemplo, aqui a gente tem alguns matizes puros, linha branca, linha cinza, linha preta. Olha como aqui com a linha preta, o matiz puro fica mais vibrante. Isso é percepção de cor, fisiológica. Isso aqui não é questão cultural, não é questão de gosto, é como a cor atua na nossa percepção. Então, tem um repertório enorme sobre isso, que é a sintaxe da cor. Outra coisa desse repertório número 2 aqui, eu chamaria de inteligência harmônica, ou muita gente chama no senso estético, que é conseguir ter um olhar para saber harmonizar, para saber compor. Então, ver formas que são harmônicas, o que vai se configurar de uma forma que fique, que compõe bem. Então, aqui, por exemplo, isso aqui foram vários logos feitos por inteligência artificial da Oi, fizeram com um algoritmo associando forma e cor com sons. E alguns desses aqui não são nem muito bons, mas aí o olhar humano que consegue filtrar isso. Aqui uns exemplos aqui de paletas assim de cores que foram juntadas. Ou seja, tem um repertório, que é esse repertório que eu diria que é quase que de um artista, de saber harmonizar, de ter esse conhecimento da cor. Então, esses 2 repertórios é o que junta para conseguir criar a paleta de cor. E aí, para concluir, uma pergunta que muita gente me faz, assim, então os forecasters têm bola de cristal na hora de bolar uma paleta de cor, ou mesmo de uma tendência societal? Os forecasters preveem ou ditam as cores? Porque tem gente que fala assim, só porque vocês estão falando, então vai ter que ser, todo mundo vai ter que comprar isso. E muita gente também fala assim, então paleta de tendência de cor é só marketing, né? Quer dizer, ficam falando de uma forma pejorativa. Isso aí é só marketing, né? Mas eu digo que sim, é marketing, só que não é no sentido pejorativo.
As empresas precisam, né, como eu falei, não dá para a gente lançar uma empresa lançar um produto com uma paleta de 3.000 cores que não vão vender todas. Então, como fazer essa seleção? Então, a empresa precisa disso, o cliente também precisa disso, porque quando o cliente vai numa loja que tem um monte de cores tudo bagunçado, não se sente bem.